Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Direito e Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre a legitimidade da prisão preventiva. Nós estamos aqui no estúdio com o advogado Jurandir Porto. Boa noite, doutor Boa noite, Jurandir. Cíntia. Estamos recebendo também o advogado Edmilson Cruz Júnior e o promotor de justiça Benigno Filho. Também temos na nossa plateia, que tem estudantes e também de direito e também advogado participando hoje nesse nosso tema. E a gente começa, como sempre, com a fala do doutor Jurandir. Boa noite, mais uma vez. Boa noite, Cíntia. Boa noite, telespectadores, colegas de debate. Bom, a questão da prisão sem pena ou prisão preventiva, qualquer modalidade de prisão provisória, é uma questão muito grave, sob vários aspectos. Primeiro aspecto, o desejo do direito é de que uma pessoa só seja encarcerada quando tem contra si uma sentença penal definitiva. Porque então essa prisão é uma prisão satisfativa, ela está cumprindo uma pena que lhe foi imposta pela justiça. Mas se uma pessoa é encarcerada sem ter sido julgada, há a probabilidade, ainda que em tese, dela vir a ser absolvida. E se ela vier a ser absolvida, qual a justificativa dessa prisão? Bom, disse, a pessoa sofreu ou cumpriu uma prisão dessa, é uma homenagem que ela prestou à sociedade. Bem, então há de se coibir ou de criar todas as dificuldades para que uma prisão sem pena, ou prisão sem sentença, só aconteça em circunstâncias excepcionalíssimas. Primeiro, a maior garantia de que não haverá uma prisão preventiva ou uma prisão provisória qualquer, especialmente quando tem uma duração inadmissível, a maior garantia reside na fundamentação com a qual o juiz motivou aquela prisão preventiva. Um juiz, ao decretar uma prisão provisória qualquer, ele terá que explicar-se, ou seja, fundamentar esse decreto de modo o mais exaustivo possível, evitando, não só por cumprir um mandamento constitucional, mas como para evitar erros na decretação de uma prisão preventiva. Bem, José de Alencar, Benigno, quando foi ministro da Justiça, veja lá isso antes de meado do século XIX. José de Alencar disse, tem uma frase dele interessante, só a necessidade indeclinável da prisão preventiva pode justificar essa medida. Sem essa necessidade, sem a qual não se faz o processo, é que há de justificar essa medida. Quais são essas hipóteses? Prende-se preventivamente quando o réu é extremamente perigoso e para evitar que ele, em liberdade, volte a delinquir, se é que delinquiu. Ou então, quando ele se apresta ou dá sinais de que pretende evadir-se. Então, para retê-lo no distrito da culpa, para que ele fique à disposição do processo, prende-se preventivamente. Ou então, no caso
de ele ameaçar testemunhas, ou apagar as provas, ou influir para que as provas, se tratar de provas documentais, etc., para evitar que as provas caiam em mãos ou da polícia ou do Ministério Público, de modo que, para inibir essa ação do acusado em destruir ou ocultar provas, então prende-se preventivamente o acusado. Bom, mas é preciso que tudo isso esteja provado. O juiz diz: prendo esse cidadão porque ele pode fugir. Sim, pode. Mas qual é a prova que se tem de que ele está se preparando para fugir? Na época da ditadura, o então decreto 898 de 1969, a Lei de Segurança Nacional, previa a pena de morte. Não sei se vocês sabiam disso. Pois bom, eu defendia o advogado Lindolfo Cordeiro, acusado de vários crimes contra a segurança nacional. Não havia crime nenhum. Então, o argumento da prisão preventiva é de que era natural que ele quisesse fugir com medo de ser executado. Uma justificação hipócrita que o Supremo Tribunal Militar cassou essa prisão, quando era interesse dele permanecer para se defender, e veio a ser absolvido. Pois bem, então a prisão preventiva tem natureza cautelar, mas é preciso que ela não se estenda, hoje a média de 81 dias, que ela não se estenda, se prolongue, sob pena de se transformar numa coação ilegal. Mas muita coisa há de se dizer em desfavor da aplicação midiática dessas prisões sem julgamento. Só quero dizer aos colegas mais novos que aqui no Brasil, se um processo criminal for divulgado pela mídia, especialmente se 4 vezes por dia, de manhã, meio-dia, às 9 horas, e lá pela madrugada, for noticiado diariamente, toda semana, todos os meses, o juiz na mídia o tempo todo, o Ministério Público na mídia, eles serão de um rigor e de uma desumanidade, porque a mídia atrapalha a justiça. Nenhum homem, a não ser juízes verdadeiros, e ainda existem juízes verdadeiros, resiste a esse assédio da mídia o tempo todo. Eles deixam de ser juízes para serem justiceiros. Do mesmo modo, o Ministério Público. Mas ainda há promotores de justiça verdadeiros. E eu aqui vejo um. A gente tem tempo ainda? Doutor Edmilson, o doutor Jurandir já explanou, né, sobre a prisão preventiva. A gente está vendo, né, acompanhando muito, já que ele falou em mídia, muitos casos de prisão preventiva dentro dessa operação Lava Jato. Como nem todos os nossos telespectadores são operadores do direito e não compreendem, eu queria que o senhor explicasse o que é exatamente essa prisão preventiva, qual é o tempo que as pessoas podem ser presas e quais são os crimes que realmente ela pode ser praticada. É o seguinte,
A prisão preventiva, ela decorre de dois aspectos, a necessidade de dois aspectos, que é o fumus comissi delicti, que no caso é a fumaça do cometimento do delito, e o periculo libertatis, que o fumus comissi delicti, ele vai inserir o quê? Vai ter que ter a necessidade de materialidade do fato, comprovação de que o fato ocorreu, e autoria, indícios, pelo menos indícios de que foi aquele indivíduo que cometeu aquele ato. E o periculo libertatis, ele vai tratar a respeito do quê? É justamente o perigo da liberdade, que aquele indivíduo pode trazer ou não. Esse perigo, ele pode ser comprovado de várias formas. Através de ele trazer risco à investigação criminal, perigo de fuga, perigo de evasão de divisas, falta de identificação civil, domicílio incerto, etc. O perigo que a liberdade dele pode trazer tanto para a fase processual como inquisitorial. E nisso se baseia a prisão preventiva. O cumprimento desses dois aspectos para justamente colocar aquele indivíduo num cárcere sem pena, como o doutor aqui já havia falado, porque, na verdade, há o princípio da inocência, né, que ninguém é considerado inocente. Sim. Até o trânsito final condenatório, e a prisão preventiva é justamente o contrário. Alguém é cerceado de sua liberdade antes de sair uma sentença. E fica por um determinado período, né, que depois pode ser prorrogado, como já explicou aqui, doutor. A prisão preventiva, inclusive, ela é de tempo indeterminado. É diferente da temporária. A temporária é uma prisão cautelar que ela tem um limite certo. Nos crimes comuns, o prazo dela é de 5 dias, prorrogado por mais 5. Em crimes hediondos, 30 dias, prorrogado por mais 30. Já a prisão preventiva é um modelo de prisão especial que ela não obedece prazo. Então, ela, a pedido da... E ela já conta, por exemplo, na sentença depois? Desconta. Sim, ela já conta como o tempo parte da sentença. O tempo que o indivíduo está recluso. Preso preventivamente, depois, quando sentenciado, sim. Tá certo. Bom, doutor, e a visão do senhor sobre essa legitimidade dessa prisão preventiva? Boa noite, Cíntia. Boa noite, doutor Jurandir. Boa noite, senhores acadêmicos e advogados. Obrigada pelo retorno aqui, né, doutor Jurandir? Eu me sinto bem nesse programa. Né? Eu me sinto bem porque quando eu saio daqui, depois os comentários são muito elogiosos ao programa e eu espero que é uma aula, né? Eu, do lado desse mestre, eu quero agradecer aqui a referência que ele acabou de fazer. Grandes subsídios. Mas vamos lá, aproveite seus 5 minutos, os 4 minutos então, já. Eu tenho muito cautela quando eu vejo um pedido de uma prisão preventiva, 80% formulados pelos delegados que presidem os inquéritos. Eu só trabalho com o homicídio, que é o crime hediondo, crime doloso contra a vida. Ora, Cíntia, doutor Jurandir, eu, como comecei a estudar direito, não existia uma modalidade chamada prisão temporária. E por que ela surgiu? Devido ao grande número de prisão preventivas decretadas, que você coloca dentro de um cárcere um cidadão que ninguém sabe se ele é o culpado ou não, mas o delegado, para ele é o culpado e já está, deve ser condenado no dia do relatório dele. E o promotor de justiça, ao receber a peça acusatória, ele tem a obrigação de ler, analisar e escolher daquelas testemunhas ali enroladas, 8. Ora, se eu tenho um instrumento que é uma temporária, e o delegado liga e diz, doutor Benigno, estava uma prisão preventiva. E por que você não pede a temporária? Você sabe por que não pede a temporária? Porque a preventiva ele vai lá para Major, lá para o irmão Gui da casa de custódia. E lá ele fica. E aí, para mim, trabalhar com o inquérito é melhor. Então, quando se pede uma temporária, é 30 dias com mais 30 prorrogados. Ele tem aquele tempo e o cidadão completou os 30 dias, doutor Jurandir. Ele não precisa de advogado, ele não precisa de juiz. O delegado abre a cela e ele vai embora. Ora, se eu concluo o inquérito e pedir uma temporária, concluiu o inquérito, está todos as provas, os laudos, a confissão, o interrogatório do acusado, aí ele faz um relatório e no relatório ele pede a preventiva.
Ô moço, você não já está com o inquérito pronto? Entrega ao Ministério Público. Tenho dúvida. O Ministério Público vai oferecer concordar com essa preventiva, aí ele vai analisar. O cidadão reside no distrito da culpa, tem emprego, o crime foi cometido, foi, e o momento dele se defender é quando inicia a ação penal, que é com a denúncia. Vamos analisar tudo isso, e vamos andar com o processo, colocar o cidadão em julgamento, porque quem julga no tribunal do júri são 7 jurados. E o promotor trabalha com aquele processo, com aquela instrução, para dizer aos jurados que aquele cidadão que está ali sentado é realmente o culpado. Envolve a veredita dos jurados. Ou então O absolvido. Por que eu vou pedir prisão preventiva, jogar num cárcere um cidadão, se eu vou iniciar uma instrução criminal? Se eu não tenho certeza ainda que ele é o culpado. Então, o senhor acha que os delegados aqui do Piauí eles estão usando demais essa figura da prisão preventiva? Às vezes, sem a menor subsídio. Porque eu, muitas das vezes, pergunto a ele, por que não a temporária? Vamos aplicar a temporária para depois aplicar. Agora, se você pede uma temporária, no final está provado que ele é o autor do crime, mas ele não tem residência aqui, o emprego dele é estável, ou durante a instrução, uma testemunha chegou e disse, olha, ele ontem foi lá na minha casa e disse, se eu fosse prestar depoimento, ele mandava me matar. Então, aí sim, poderá. E a lei diz, pode acontecer, né? Não é que a prisão preventiva seja obrigatória. Tá certo. Ela pode ocorrer durante a... E outra coisa, durante a instrução, você pode pedir a prisão preventiva do ar. Claro. Não é de supetão, e aí o que está valendo é a palavra de quem jogou o inquérito. É como o doutor Jurandir disse, a mídia, 1, 2, 3 vezes no ar, o cidadão é culpado, não é, doutor Jurandir? Acabou. Acabou. É verdade. Nós vamos para o intervalo, depois a gente volta, vamos ter aqui as perguntas que serão feitas para os nossos convidados e a gente continua tratando desse tema aqui no programa. Até já.